Bom, pessoal, boa noite, prazer. É meio curioso que as apresentações anteriores fecharam as pontas finais do meu projeto. Que assim, minha formação foi mais na área de computação, né? Só que eu fui muito para o setor financeiro e consultoria. Então, sou do mundo mais de negócios. Recentemente, eu, por acaso do destino, virei professor universitário em cursos de computação e engenharia e começaram a aparecer alguns probleminhas que eu gostei de resolver, vi como um grande mercado e acabei há mais ou menos 2 meses e meio atrás caindo na parte de impressão 3D. Aí eu vou comentar um pouquinho, já foi me apresentado já, vou pular. O contexto que eu tive, que me fez entrar na parte de impressão 3D, tem algumas coisas que vocês vão poder me ajudar bastante. Eu tive alguns colegas docentes que dão cursos na área de processos industriais, controle químico, que normalmente a gente demanda alguns simuladores ou por software, que acabam sendo um pouco pobres, né? Porque o software é meio virtual, né? Você não tem um contato físico com o processo e não tem nada dinâmico. Então, para de ser uma aula mais prática de laboratório e passa a ser um laboratório de computação. E estava tendo umas demandas em relação a bancadas de processo industrial, de pequena escala. Seriam miniaturas de plantas industriais. No caso da Poli, tem uma dentro do departamento de energia e outra dentro do departamento de controle e automação, e procurar uma bancada do tipo. Problema, dado o câmbio atual, dadas as várias considerações de importação, uma bancada mais simples, com 2 tanquezinhos, um controladorzinho de pressão só e uma bombinha, custa R$15 mil, ou mais. Vou mostrar até os exemplos aqui de bancadas, tudo. Eu achei isso um preço assim exorbitante para uma coisa que tecnicamente achei simples de ser produzida aqui nacionalmente. Então eu encarei esse problema aqui como um problema multidisciplinar, interessante. E, claro, no início de tudo eu tive problema. Falei, nossa, vou ter que começar a fazer injeção de plástico. Eu pensei todas nas maneiras tradicionais da indústria, 1.0. E mesmo se você pedir licença acadêmica, falar para as grandes produtoras que você está com intuito educativo, os descontos não são muito significativos. 15 mil é uma boqueta. Você vai pegar uma bancada mais profissional mesmo, 50 mil reais para cima. E você vai pegar um laboratório aí com 40, 50 alunos, você precisa de uma bancada para cada 5 alunos. Então, laboratório milionário. Aí, alguns exemplos de bancadas aqui que eu vi no mercado. Essa de 15 mil da esquerda aqui, você vai ver que não tem nada de sensacional, motor tradicional, tubulação tradicional, tudo, microcontrolador dentro. Aí aqui um parecia Breaking Bad da vida, com plástico tudo, para controle químico. E um da Festo, que é o mais elaborado, custa 45 mil reais, isso no câmbio de 3,70. Isso não estou considerando a tarifa de importação. Isso daí vai bater 70 mil, 80 mil tranquilamente. Então, para mim, como área de negócio, eu falei, não dá. Na minha universidade era impossível. E a gente estava começando a comprar impressoras 3D na época. Até precisava conversar com o Juca depois, porque é da Cleaver, é da concorrente. Mas podemos conversar porque está em licitação a compra de mais algumas unidades. Então, eu pensei, porque já que a universidade estava comprando algumas impressoras 3D, por que não eu imprimir esses componentes da parte estrutural dessa bancada, porque ainda, por enquanto, a gente não consegue imprimir microcontrolador e os sensores, mas todo o restante seria facilmente impresso. E comprar toda essa parte de sensores e microcontroladores no mercado. E não sendo microcontroladores industriais, porque é para uso educativo. Usar tipo um Arduino ou mesmo algum celularzinho de segunda, terceira geração aí como uma inteligência para controlar. E alimentar a inteligência do controle do processo via software. Ou seja, toda a parte estrutural seria impressa e faria todo o controle, tudo usando uma lógica, uma eletrônica muito mais barata. Aí por isso que eu comecei a pesquisar sobre impressão 3D. Só que aí eu achei inicialmente, como todo usuário final, que era só imprime, pega o 3D, vou lá no Fusion, imprime, acabou, entendeu? Lê do engano, isso foi há 3 meses atrás. Aí eu comecei a ter que fazer uma equipe multidisciplinar, porque é o seguinte, quando você está mexendo com plantas que tem controle de pressão, você não pode, você tem que começar a pensar em aspectos como espessura, o componente, por exemplo, o tipo do material. Vocês vão ver que planta de coisa química, às vezes tem coisa com pH relativamente baixo. Então, por exemplo, até estruturas metálicas, se eu tivesse uma impressora para imprimir metal, dependendo do caso, não ia atender a necessidade. Então, eu acabei tendo que juntar forças junto com o pessoal da mecânica para cálculo estrutural, esforço físico, posicionamento disso. Juntei com o pessoal eletricista, porque água e eletricidade, como não combinam muito bem, precisava ter um isolamento muito bom. Depois eu vou comentar com vocês o desafio final. Por que eu estou montando uma equipe multidisciplinar junto com o pessoal de materiais.
justamente por esse aspecto. Poderia usar qualquer plástico, depende da pressão que eu vou atuar. Tem plantas ali que a gente está prototipando que vai ter controle de temperatura. Então, tem determinados plásticos que temperaturas a partir de 60 graus Celsius começa a degradar a vida útil dele. Então, a gente está pensando em construir alguma bancada que fosse, beleza, de baixo custo, mas também fosse ao mesmo tempo durável e fosse modular. Esse que é o grande desafio que eu estou tendo aqui em termos de projeto. Então, inicialmente, a gente pensou que a estrutura pode ser totalmente de plástico, visto que impressoras de metal para impressão a metal são extremamente caras, ainda não são viáveis economicamente. Os componentes eletrônicos, COTS. Sensor que tem no mercado, baratinho aí, Arduino. Então, a gente consegue manter essa estrutura aí, está estimado em menos de R$ 1.500 aí por bancada. E desenvolver uma interface amigável, aí na parte é o desafio de software, que seria aí mais do meu mundo, essa parte de controle de processos. A gente está com um protótipo aí, que infelizmente ainda não tenho fotos, está prevista para agosto, a gente já começar a montar a minha primeira planta aproximada, para a parte de... Aqui tem o desenho, na verdade, vai ser basicamente 2 tanques, um deles controlado termicamente, com um agitador para homogeneizar a temperatura. Vão ter 5 sensores de temperatura espalhados nesse tanque, ou seja, o controle de processo não vai ser só por uma temperatura, vai ser uma amostra de 5, para justamente alimentar um simulador de distribuição térmica, e um outro tanque de água fria, que vai ser a unidade de controle de temperatura. A gente vai injetar ou retirar a água para diminuir a temperatura e esquentando aqui com filamento para fazer aquecimento. E tudo aqui tendo um controle via Arduino e um conjunto aí, uma rede de 11 sensores. Então, o desafio que a gente começou a ter na hora que começamos a fazer esse projeto não é só, no caso da minha universidade, a Embi Morumbi, que a gente está tendo essa dificuldade. Todas as universidades estão tendo dificuldade para encontrar esse tipo de bancada. Por isso, as apresentações anteriores vão ajudar bastante, porque a gente está pensando no projeto open source. Ou seja, a gente abre a estrutura, a gente abre essas estruturas 3D, abre toda a parte do código, por quê? Não é nem a questão, isso que eu sou um cara capitalista. O que vai ser interessante nisso? É a colaboração. A gente está pensando em fazer algo modular, por quê? Você quer adaptar para uma planta química, você vai lá, faz uma extensão, você conhece o que está sendo. Você tem acesso aos arquivos, você tem acesso ao código, você pode alterar. Qual que é o meu lance capitalista? É quando as empresas, as indústrias começarem a montar plantas para valer. Aí meu mundo é de consultoria. Aí, infelizmente, vai ser a adaptação do projeto open source, que aí, inclusive, é minha fonte, vai ser a minha fonte ainda esperada no futuro. E também o meu foco é essas empresas que vão montar mini laboratórios no início, para treinamento. Para treinamento de engenheiro químico, engenheiro de controle, engenheiro de automação, porque, infelizmente, as universidades não formam o profissional para simplesmente ir lá e já começar a assumir uma planta industrial. Eles passam por um processo aí de semanas de treinamento, normalmente em loco na fábrica, isso é extremamente caro. Aí pensar em aplicar isso em mini laboratórios, onde você treinaria um conjunto de engenheiros para poder, a partir de uma planta de escala reduzida, a gente poder fazer toda essa parte de simulação em ambiente que é próximo ao real, com os componentes que a gente tem e com os reagentes, tudo no caso de plantas químicas, que é bem próximo do que se encontra. Aí, atualmente, com parceiros, óbvio, eu estou com a minha universidade, né, em Morumbi, estou com o pessoal da Unesp, de Guaratinguetá e de Ilha Solteira. Eu tenho uns contatos aí de longo prazo, eles estão desenvolvendo algumas pesquisas na parte de materiais que podem ser utilizados em impressoras 3D. Eles estão trabalhando com polímeros próximos ao PVC. Aí eu vou comentar a vocês umas curiosidades a respeito disso. E, claro, minha empresa, a Cognaworks, que a gente trabalha, eu e mais alguns sócios, na parte de software para automação. Aí a gente acaba usando atualmente uma Cleaver CL1. A gente tem 2 na universidade, a gente está no processo de licitação para comprar, teoricamente, mais 5, porque a universidade está investindo em ensinar isso para os estudantes, já na graduação, não ser utilizado isso apenas nos grupos de pesquisa. Então, por isso podemos conversar, treinamentos e impressoras a mais são bem-vindas. Os prós aqui que a gente está observando, impressoras que utilizam plástico são bem mais baratas do que operar. Na verdade, não é nem só impressoras de metal, é trabalhar com metal em si. Isso é extremamente caro, ainda mais no câmbio atual. E os contras, né, que você tem que avaliar com muito cuidado, propriedade térmica. A gente imprimiu o primeiro tanque ali, tudo, ele basicamente estourou por causa que o polímero costuma fragilizar a partir de 60 graus. Então, a gente teve que avaliar umas características disso, aumentar a resistência, tudo. E, dependendo do caso, a gente vai até ver, alterar a parte de estrutura molecular dele.
E como a gente não está pensando em fazer bancadas inicialmente em escala industrial, e a gente pensa em fazer um design modular, então a gente ainda vai investir em fazer isso daí via impressora 3D e não passar isso para uma fábrica de extrusão de material plástico. E uma coisa aqui meio Breaking Bad, a gente está estudando alguns materiais tipo PVC porque eles são extremamente resistentes à corrosão. Se vocês lembrarem do episódio lá da banheira, usar azulejo todo não é resistente a isso, entendeu? Então por isso que essas coisas assim, aparecem esses desafios, esses problemas de maneiras inusitadas. Eu que era da área mais de software, área de consultoria, eu comecei a trabalhar agora com essa equipe, trabalhando com essa parte de impressão 3D. Por isso que eu estou na ponta mais usuário final, de certa forma, né, que eu uso para um intuito, mas eu acabei trombando com coisas como fazer esse código ser open hardware e open source, até em termos de estrutura de impressão 3D. E a gente já definiu até um lema do projeto que é curioso, que para que comprar tudo pronto, se você pode customizar e imprimir, entendeu? Isso que a gente está usando como lema e permite um aprendizado enorme aí. Aí aqui tem meus contatos aqui, depois aí se quiserem tirar dúvida. Ofertar produtos, óbvio que a minha faculdade também é compradora, está na ponta compradora. E quiser também trabalhar junto conosco aí, desenvolvimento dessas bancadas, tudo também será bem-vindo. Basicamente é isso.